Imagine a cena. Uma mulher é pega em flagrante adultério e é arrastada por uma multidão até uma praça pública para ser apedrejada. Na verdade, ela era simplesmente uma armadilha para um homem que dizia ser filho de Deus, mas era filho de um carpinteiro. Os religiosos da época queriam confrontar aquele homem. Se ele dizia ser filho de Deus, então o que ele diria sobre aquela mulher pega em adultério, cuja lei de Deus mandava ser apedrejada? O carpinteiro, ao ver aquela mulher numa situação deplorável, e detalhe, simplesmente a mulher foi levada à praça pública, não o homem com quem ela estava adulterando foi levado, simplesmente se abaixa e começa a escrever na areia. Ninguém sabe ao certo o que ele escreveu. Alguns teólogos dizem que na verdade ele estava justamente escrevendo a lei de Moisés, que era a lei que dizia sobre o apedrejamento. Então, muito calmamente, ele fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um a um, acusado por suas consciências, as pessoas foram embora e deixaram aquele homem sozinho com aquela mulher na praça pública. Por fim, quando ele levanta a cabeça e se vê sozinho com ela, ele pergunta: mulher, cadê seus acusadores? Não sobrou nenhum? Nenhum, Senhor, responde ela. Tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Você não precisa ser cristão, você não precisa acreditar, mas estava instituído na história um dos atos mais simbólicos do amor-revolução. Bom, para quem está acompanhando o nosso canal aqui há algum tempo, eu já venho falando que eu ia precisar parar para falar sobre esse amor-revolução, o amor ágape e o amor divino. Se você não assistiu os nossos outros vídeos que falam sobre o amor, sobre as definições do amor e até mesmo sua origem, eu te sugiro parar esse vídeo, clicar aqui na tag e assistir esses vídeos primeiro. Bom, o amor-revolução é considerado um dos amores mais bonitos e mais revolucionários de todos, porque ele é um amor que ele não é um amor sentimental. Pelo contrário, ele é um amor de escolha, de ação, ele é um amor racional. Não é possível saber como nas outras culturas esse amor surgiu. No entanto, na nossa cultura, como já foi falado nos outros vídeos, esse amor altruísta, esse amor de virtude, surge na história através do cristianismo e através do apóstolo Paulo, que viajou pela Europa e pela Ásia para divulgar esse amor cristão. Nós sabemos que apesar desse amor ter surgido no meio cristão, a igreja ao longo da história muitas vezes não o praticou. Pelo contrário, estando ao lado de várias opressões, guerras e matanças. No entanto, se a gente parar para observar esse amor revolucionário pregado por esse homem, filho de um carpinteiro que se dizia filho de Deus, é tão revolucionário hoje em dia como era na época. No entanto, o que nós precisamos entender é que o que valia naquela época era a lei do olho por olho, dente por dente. Eu te faço bem se você me fizer o bem, eu te faço mal se você me fizer o mal. Justo. Além dos 10 mandamentos, nós tínhamos muito vigente na época o Código de Hammurabi, que era um código feito por um rei sumério que justamente previa isso, que você deveria ser fortemente punido por aquilo que você fizesse. Então surge um carpinteiro falando que se você ama as pessoas que te amam e as pessoas que te fazem bem, você não tem vantagem nenhuma. Que o interessante e a revolução do amor é você sentir amor pelas pessoas que te fazem mal, pelos seus inimigos. Uma outra visão muito interessante que esse homem traz é que nós não falamos mais do outro, mas nós falamos do próximo. O outro é alguém que eu posso olhar como diferente. O outro é alguém que eu posso olhar até mesmo com hostilidade. O próximo, apesar de muitas vezes se manifestar como meu inimigo, eu tenho que olhar como igual. Ordens como amar o próximo como a ti mesmo, ou amar aqueles que te perseguem, chocavam as pessoas como se a gente parar para pensar, chocaria a gente hoje em dia. E este homem chocou toda a sociedade por onde ele passou, porque ele se dizia filho de Deus, o Deus que aquele povo dizia servir, mas ele falava coisas que eles não compreendiam. Então se existia uma lei que você não poderia fazer nada no sábado, que era o dia santo deles, quando confrontavam esse homem, quando ele curava uma pessoa no sábado, ele simplesmente perguntava: então quer dizer que se seu boi cair no buraco no sábado, você vai esperar até o domingo para retirá-lo? Ele confrontava as pessoas, fazendo-as pensar além de uma casca da lei, fazendo-as pensar na essência. Na era que nós vivemos de cancelamentos na internet e de brigas por ideologias, não é muito difícil a gente imaginar por que esse homem foi morto. Na verdade, ele foi morto pelo seu próprio povo e pelos líderes religiosos da época. Sim, Roma dominava a Judéia naquela época. No entanto, não foi Roma responsável por tramar a morte daquele homem. Um dos atos mais famosos da história que a gente conhece, Pilatos lavou suas mãos falando que aquele homem era inocente e que ele não queria ter nada a ver com a morte dele. Quem queria literalmente a morte daquele homem eram os religiosos da época. A gente gosta muito de falar que se Cristo estivesse hoje em dia, que a igreja o mataria novamente. Mas será que nós também não o mataríamos? Porque muitas coisas que ele falava confrontavam não simplesmente as pessoas da sociedade religiosa, mas as outras pessoas também de algum modo. Ele andava com mulheres que eram tratadas de forma inferior, ele andava com samaritanos que não se davam com judeus, ele andava com republicanos que eram odiados pelo povo porque faziam cobrança de impostos. Na verdade, ele estava ali para andar com todas aquelas pessoas que eram vistas como escória da sociedade. Quem são as pessoas que nós consideraríamos escórias da sociedade hoje em dia?
com quem esse homem andaria que nós cancelaríamos ou até o mataríamos. O interessante sobre o amor ágape é que ele é um amor racional, como eu já falei nos outros vídeos. Ele não é um amor de sentimento, mas ele é um amor de razão. Ele é um amor que permite que você olhe para o outro, independentemente daquilo que o outro faça, como seu igual. Isso vai fazer que você olhe para o seu próximo como seu igual, sabendo que existe nele as mesmas capacidades que existem em você. Então o homem tem uma capacidade para fazer coisas muito boas, mas ele tem uma capacidade para fazer coisas muito ruins. O próprio Jesus falava isso, que nós poderíamos fazer obras muito maiores daquelas que ele tinha feito. Então sim, os piores atos da história e os melhores atos da história, nós igual seres humanos temos capacidade para fazer os mesmos atos. O fato de nós chamarmos o outro de monstro, muitas vezes pelas coisas que ele faz e não querer reconhecer a sua humanidade, é que nós não conseguimos olhar para nós mesmos e enxergar defeito. O problema está sempre no outro. O outro é sempre o opressor, o outro é sempre o inimigo, o outro é sempre o castrador da nossa realidade. É claro que dentro de nossas minorias e das nossas cosmovisões e tudo aquilo que nós passamos, todos nós, em graus diferentes, fomos oprimidos. Mas em graus diferentes também fomos opressores. A gente aponta para o opressor, mas esquece que existe um opressor em potencial dentro de nós. A gente aponta a toxicidade no outro, mas esquece que em vários momentos da nossa vida, nós somos tóxicos com outras pessoas também. A questão da amor-revolução é que ele é um combate não só para o outro, mas para nós mesmos. Ele te ensina, ok, a reconhecer onde existem coisas ruins no mundo, mas aprender a reconhecer as coisas ruins em você também. Porque a partir do momento que você reconhece que existem coisas ruins em você, você começa a desconstruir e trabalhar para ser melhor. O amar ao próximo como a ti mesmo, ou então atire a primeira pedra quem não tiver pecado, ensina justamente para que você não julgue as pessoas simplesmente porque os erros delas são diferentes dos seus. Na era do cancelamento, eu me pergunto quais seriam os meus atos que, se fossem levados a público, me fariam ser cancelados pelo público. Quais são os seus atos que, se levassem a público, fariam que você fosse cancelado? Não há problema nenhum no cancelamento quando a gente não quer compactuar com obras racistas, homofóbicas e transfóbicas. Quanto aí, tudo bem. Mas o problema é que, por trás desse cancelamento, existe um lixamento na internet, existe um lixamento digital, onde as pessoas estão simplesmente prazerosas de julgar o erro dos outros, se sentindo muito certas e muito corretas. Para quem acha que o amor ágape é simplesmente um amor bonito que faz você sair por aí querendo coroar as pessoas com guirlanda de flores, ele é um amor revolução. Inclusive, Cristo e muitas outras pessoas, quando se manifestaram a favor dele, foram mortas, porque a roda do mundo gira numa linha contrária a esse amor. O amor ágape, em alguns momentos, preste atenção, em alguns momentos, prega que muitas vezes não fazer nada, prega que muitas vezes se entregar é o maior ato que você pode fazer. No entanto, ele não é um amor passivo. Ele é um amor de revolução, ele é um amor de transformação. E como eu já disse outras vezes, ao longo das histórias, pessoas que praticaram o amor ágape fizeram simplesmente mudanças profundas na história. Existia uma ativista negra chamada Anne Atwater, nascida na Carolina do Norte, que viveu na época da segregação racial. A escola dos seus filhos pegou fogo e ela foi convidada para fazer parte do comitê da cidade para decidir se as crianças negras estudariam com as crianças brancas ou se simplesmente esperariam que a escola fosse reconstruída para poder estudar. Só que nesse comitê existia um outro homem chamado C.P. Ellis. Ele não era só um homem racista, mas ele era o líder da Ku Klux Klan e odiava os negros com todas as suas forças. Para vocês terem uma ideia, na primeira reunião deles, ele simplesmente se recusou a se sentar com uma negra porque ele via no negro os inimigos. Anne Atwater também não estava satisfeita por trabalhar com C.P. Ellis, mas ela não teve escolha. Eu não preciso nem dizer que a relação dos dois foi extremamente complicada. C.P. Ellis era aquele homem branco e opressor que simplesmente queria fazer mal para Anne Atwater e todos os seus iguais. Ele havia crescido odiando os negros porque tinha ouvido do seu pai a vida toda que os negros traziam de mal tudo aquilo que a América estava vivendo. Anne Atwater, por outro lado, era uma mulher negra, mãe solteira, ativista, vivendo numa época da segregação racial, então acredito que nós não temos nada para ensinar para ela sobre preconceito. Ela sabia muito bem quais eram os problemas que uma sociedade branca e racista pode impor a uma sociedade negra. No entanto, com sua fala dura, sua fala poderosa e que trouxe a consciência, Anne Atwater simplesmente conseguiu fazer C.P. Ellis perceber que o inimigo que ele via nela nunca existiu, que ambos, na verdade, eram vítimas do mesmo sistema opressor. C.P. Ellis era branco, sim, mas era extremamente pobre e culpava os negros por toda a pobreza e miséria que ele havia vivido e que ele havia crescido na sua infância. Anne Atwater o fez perceber que, na verdade, os dois não eram diferentes, que os dois eram vítimas de um mesmo sistema. C.P. Ellis abriu os olhos e conseguiu perceber que o que ele estava fazendo era reforçando uma opressão sobre um povo que já tinha passado dezenas de mazelas. Isso fez com que ele publicamente rasgasse sua carteirinha da clã e renunciasse à sua liderança. Sim, pode parecer história. Virou filme, virou documentário, mas aconteceu de fato. Os dois foram amigos até o final de suas vidas e ensinaram uma grande lição para aquela cidade racista. É claro, isso é uma história em 1 milhão. C.P. Ellis poderia simplesmente ter rejeitado Anne Atwater e continuado a propagar o ódio contra ela e contra os negros. No entanto, em algum momento, a relação desses dois fez C.P. Ellis perceber que eles eram iguais. E com a fala, como ele diz no documentário, autoritária de Anne Atwater, ele percebeu que ele estava cego há muito tempo.
Muitas pessoas, obviamente, não vão optar por fazer essa escolha. Muitas pessoas já optaram por fazer o mal. A atitude de Annette Walter, enquanto ativista, enquanto negra e extremamente consciente de todas as mazelas de opressão que o seu povo passa e passava naquela época, fez com que o amor-revolução, que muitas vezes é visto como um amor bobo e ingênuo, fizesse uma transformação na vida daquele homem. Annette Walter não estava gritando pelas suas fogo nos racistas. Ela simplesmente estava querendo defender o seu povo, e a partir do momento que ela defendeu o seu povo, ela despertou no seu inimigo a percepção de que os dois eram iguais. Uma outra história interessante é sobre Bob Marley. Eu já falei nos vídeos anteriores que Bob Marley vivia literalmente acreditando que o amor era a cura de uma sociedade doente. Vivendo numa Jamaica completamente dividida politicamente, ele aceitou fazer um show, um comício de paz. No entanto, alguns dos opositores não gostaram disso e foram até a casa de Marley e simplesmente atiraram nele e na sua esposa. Para você ter uma ideia, a sua esposa recebeu um tiro na cabeça e não morreu. Depois desse dia milagroso, Bob Marley não desmarcou o seu show, um comício, e subiu para cantar. Quando perguntaram para ele por quê, ele respondeu: as pessoas que fazem desse mundo um lugar ruim não tiram um só dia de folga, por que eu tiraria? A questão do amor-revolução é que ele faz você perceber que existem sim pessoas que estão compromissadas a odiar o outro, pessoas que estão compromissadas a roubar, usufruir e destruir aquilo que o outro tem. No entanto, o que nós podemos fazer é mudar a nossa posição e a nossa postura. O amor ágape parece uma utopia porque a gente sabe que muitas vezes pouquíssimas pessoas estão dispostas a fazer esse exercício interno e reconhecer o monstro opressor que existe nela para depois reconhecer o monstro opressor que existe no outro. Enquanto um homem branco, abençoado pela igreja, dizia que os negros e indígenas não tinham alma, ele fez diversas atrocidades. Enquanto os fascistas acreditavam que os judeus eram um câncer que estava destruindo a Europa, eles fizeram dezenas de atrocidades. E assim ao longo da história. Enquanto a gente vê o outro como um inimigo, pelo bem maior, a gente pode fazer dezenas de atrocidades. A partir do momento que a gente reconhece no outro um semelhante, a gente não vai passar a mão nem vai concordar com as coisas erradas com que ele faz. Pelo contrário, se eu quero o bem do meu próximo, ele deve ser punido e ser responsabilizado por todas as coisas que ele faz. No entanto, sempre por trás da cultura punitiva existe uma cultura de repressão, uma cultura de ódio e uma cultura de destruição. Reconhecer em nós os problemas que existem na sociedade é o primeiro passo para que a gente consiga de alguma forma transformá-la. As pessoas que fazem desse mundo um lugar ruim já estão dispostas. E as pessoas que querem fazer desse mundo um lugar melhor também estão dispostas? Vão ter dias de folga? A partir do momento que você reconhece a batalha interna que há em você, você começa a desconstruir para poder desconstruir a batalha externa que existe no mundo. O escritor de Nárnia, C.S. Lewis, fala que o homem que é bom, no fundo sabe que ele não é tão bom assim. No entanto, o homem mau não tem consciência nenhuma da sua maldade. Ele faz tantas coisas em prol do bem maior, em prol de ser um cidadão do bem, que ele não percebe que ele destrói e assola tudo à sua volta. No entanto, todos nós, em algum grau menor ou diferente, vai ser oprimido e vai ser o opressor. É importante a gente reconhecer isso para que a culpa não seja sempre jogada ao outro. Porque se a culpa é sempre do outro, a responsabilidade não é minha. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos junto.